বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করো আর সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান আর আমি তো বৈষ্ণব বুদ্ধি হইলে আমি তো বৈষ্ণব অমানি না হব আমি অমানি না হব প্রতিষ্ঠা আসিয়া হৃদয় দোষিবে হইব নিরয় আর তোমারও কিঙ্কর আপনি জানিব তোমার তোমার কিঙ্কর আপনি জানিব তোমার কিঙ্কর আপনি জানিব গুরু অভিমান তোজি গুরু অভিমান আর তোমার উচ্ছিষ্ট পদ জলরে সদা নিষ্কপটে করি তোমার আর নিজ শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্ট দিদানে নিজ শ্রেষ্ঠ জানি হবে অভিমান হবে অভিমান আর ভাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা না করিব পূজা ভাই শিষ্য তব আর অমানি মানদ হইলে কীর্তনে অমানি মানদ হইলে কীর্তনে গুরুদেব অমানি মানদ হইলে কীর্তনে অমানি মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি অধিকার ও তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কান্দিয়া লুটিব তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কান্দিয়া লুটিব Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello, Gai Gora Chand, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Gai
बोला रे भाई बदन भरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बदन भाई हरे ब्रह्मा जपन चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ब्रह्मा जपन हरे शिव जपन पंचमुखे राम राम हरे हरे शिव जपन हरो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरो कली काले नाम बिना नहीं यार धर्म कली काले नाम बिना हर सर्वशास्त्र कहे जय शास्त्र मर्म सर्वशास्त्र कहे जय शास्त्र प्रभु काहे कहिलाम महामंत्र प्रभु काहे कहिलाम आज दिया दिया जप सभी छोड़िया निर्बंध दिया दिया जप सभी इहा होते सर्वसिद्धि होई सभाय इहा होते सर्वसिद्धि और इहा होई नाम बोलिले ना बोलाइले आज इहा होई बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ताई हरि जी ठाकुर जी disappear. Going to offer Bogan to Thakurji and then bring. They are finishing to cook. Where is the devotee? Sita Kamala? Then, I don't know. huh? Waterfall. Where is the waterfall? In the island, there are many. There are many in the island. Om Ajnanatimirandrasya Jnananjanasalakaya Chakshurmitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopi
गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं जयतां सुरतोर्पङ्गोर्वन्दे मतेर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुजौ श्रीराधा मदनमोहन दिव्यादविन्दार्णकल्पद्रुमाद श्रीमाद्रत्नाकर सिंहासनस्तु श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेव पृष्ठालुसेव्यमानं श्रीमान रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थिता करसनविनसनैर्गोपी गोपीनाथशिस्तु नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Tonight you stay or you return back? Night time. After Harikatha, night time, 10 o'clock, 11 o'clock. Next day we're going to cook for night program there, so we have to come early, also we have to see the Volga and everything. Okay. Who will translate? Toruni. So, Maybe some translation? There are guests. some guests will understand. So, first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyavananda Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj and Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyavananda Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam and lotus feet Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyavananda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Gauragovinda Bhakti Rakha Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Eu queria prestar minhas reverências aos pés de lótus, os meus mestres espirituais, Nityalila Pravishtam Vishnupada Ashtutara Shata Srila Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj. Nityalila Pravishtam Vishnupada Ashtutara Shata Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Minhas reverências aos pés de lótus, Nityalila Pravishtam Vishnupada Ashtutara Shata Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshidhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis, presentes aqui hoje, reverências. É muito grande isso. So morning we also discuss about Barahat Tattva
Katha. Então hoje de manhã a gente falou sobre Baraha Dev Tattva Katha. Ye Lord Bhagavan Vishnu manifests in this material world many forms. Deus, Bhagavan Vishnu, ele se manifesta nesse mundo material sob muitas formas. Matsya, Kurma, Varaha, Nisingha, Vaman. In this Parshuram, in this way, many forms he manifests. Matsya, Kurma, Baraha, Shimha, Vamanadev, Parashuram, Ram, Balaram. Deus se manifesta sob muitas formas. Because Krishna, he is called Rasik Sekhar. He is very expert to releases all kinds of mellows from the heart of his devotee. Porque Krishna, Deus, ele é perito em saborear todos os sabores dos amores do coração dos seus devotos. Rasik Sekhar. Because Lord is very greedy. Porque Deus, ele tem muita cobiça. When your greed will come, that time you are very eager to releases different kinds of mellows. Porque quando você tem muita cobiça, né, você quer experimentar muitos sabores. Greedy person can releases different kinds of mellows. A pessoa que tem muita cobiça, ela pode sempre saborear muitos diferentes tipos de sabores. Or who has no greed, he cannot release, cannot eat anything. Mas quem não tem cobiça, não tem vontade, não vai conseguir comer e saborear diferentes sabores. You have greed, what things? Oi? Have you greed? Vocês têm avidez por alguma coisa? Por quê? What kinds of greed have you? Que tipo de avidez vocês têm? Conditioned soul, they have greed to enjoy the material sense gratification. As almas condicionadas, elas têm avidez para desfrutar. The water not putting water here. We fill them and split. See had water there. Follow. Então, porque na verdade as almas condicionadas têm vontade de saborear diferentes sabores materiais e diferentes prazeres dos sentidos. Who has no greed? Who has stomach problem? Quem que não tem cobiça? Como é que é? Sim, acho que... Sim, quem não sente avidez? Quem tem problema de estômago? Maybe greed, but stomach problem, he fear. For this regard, he is not releases different rasas. Então, às vezes a pessoa ela tem muita vontade de comer, mas ela tem problema de estômago. Então, por isso ela não pode comer de tudo que ela queira. In this material world, we are also looking different kinds of people. They have great different things also. Nesse mundo a gente vê que diferentes pessoas têm vontade por diferentes coisas. What kinds of greed people? As pessoas têm vontade Some people they have greed to the wealth, money, that dhana luluk. Tem gente que tem muita cobiça, muita vontade de ter dinheiro. Ela tem cobiça por dinheiro. Dana lobo. So they are collecting lot of wealth, money, how to enjoy more and more. Então essas pessoas estão sempre juntando dinheiro para poder ficarem mais e mais ricas. Some people they are greed to eat many kinds of delicious food. Tem gente que tem vontade de comer muitas comidas deliciosas. Some people they are very greed to sleep, very nice, beautiful, soft bed and sleep. Tem gente que está sempre louco para dormir. Quer dormir numa cama bem macia, gostosa. I Na like verdade? Kumbhakarna. Que nem Kumbhakarna. Kumbhakarna, you want to sleep more. Kumbhakarna, ele queria dormir muito, né? Sempre. Actual Kumbhakarna, he was greed for wealth of money. Na verdade, Kumbhakarna, ele queria obter muito dinheiro, muita riqueza. A princípio, essa pessoa. Kumbhakarna,
he performed hard austerities to Brahma. Kumbhakarna, nessa personalidade, ele fez austeridades para satisfazer o Senhor Brahma. And then Brahmaji appeared and he asked Kumbhakarna, what do you want? Aí Brahmaji apareceu e perguntou para Kumbhakarna, o que você quer? Then Mayadevi manifested in his tongue. Mas aí Mayadevi se manifestou na língua de Kumbhakarna. He wants to Indrasan. Indrasan means the throne of Indra, that is Sargaloka. Então, o que esse Kumbhakarna queria? Ele queria Indrasana, ou seja, ele queria obter o posto, a posição do Deus dos planetas celestiais, Indradeva. Ou seja, ele queria alcançar Swargaloka, os planetas celestiais. But Mayadevi, what is word? Upside down this word. Indrasan to Nidrasan. Mas Mayadevi, a potência ilusória de Deus, meio que transformou as palavras dele de cabeça para baixo. E em vez de ele dizer que ele queria a posição do Deus dos céus, Indrasana, ele disse que ele queria Nidrasana. Nidrasan means I want to sleep as much as my life. Sleep. Nidrasana significa assim, eu quero dormir muito. Quanto eu quiser, eu quero só ficar dormindo. Many people, they like to sleep. How many hours? Tem muita gente que gosta de dormir. Por quantas horas as pessoas dormem? 10, 15, Nós querem dormir por umas 20 10, hours they sleep. 15 horas, 20 horas de sono. Govinda Priya, how many hours you want to sleep? Sleep. Por quantas horas você quer dormir, Govinda Priya Didi? How many? 10, 15? 10 horas? 15? Sleep, never wake up. Não quer acordar nunca? Many people Muita gente é assim. want to sleep. Querem só dormir. So, just as in this material world, people, they have different kinds of their greed to enjoy the different kinds of sense gratifications. Então, nesse mundo, as pessoas, elas têm vontades, elas têm diferentes vontades de experimentar diferentes prazeres dos sentidos. Elas têm cobiça por diferentes prazeres. Some people, they have greed for acquire the knowledge that is called Ganarja. Tem muita gente que é Gyanarja, significa que a pessoa ela tem cobiça mesmo, tipo, o desejo dela é adquirir conhecimento. Então ela é muito sedenta por conhecimento. Tem gente que é assim. Most of the impartialists, they acquire the knowledge, knowledge, again. A maior parte dos impersonalistas, eles são assim. Eles só ficam acumulando conhecimento. And for this regard, they are completely atheists, Nastic. Por isso que essas pessoas são totalmente ateístas. Because they cannot find out anything. Porque eles não encontram nada. As like cabbage. Eles não conseguem encontrar nada, que nem a gente com repolho, por exemplo. Cabbage. And what the inside? O que tem dentro de um repolho? Any fruits? Tem algum fruto? Nothing. Não tem nada. And in the same way, Gyanis, they are acquired knowledge, then could not find out anything. Então, da mesma forma, os Gyanis, eles ficam só acumulando conhecimento, mas no fim das contas, eles não encontram nada dentro disso tudo. Once one guru and disciple came one rich disciple's house. Uma vez, um guru e um discípulo vieram até a casa de um discípulo rico. And that time, that rich disciple, he told his servant of his Guru Sevak, listen, today I brought one very expensive cabbage from the market. So you cooked this and offered to Gurudev, and then little bit Gurudev, remnants, you keep for me, now I am going office. Então esse discípulo rico falou para o servo do guru: olha, eu comprei esse repolho de muito boa qualidade, foi caro, cozinha esse repolho para Gurudeva e aí para o nosso mestre comer, e aí depois o resto da comida dele, guarda um pouquinho para mim, para eu poder experimentar esse resto da comida dele, e faça isso, por favor. E aí eu vou trabalhar agora, depois eu volto. Then the servant of Guru, he has no idea what is the cabbage. Mas aquele servo do guru que ia cozinhar, ele não conhecia o repolho, não fazia ideia do que seja um repolho. So the servant Guru opened one leaves of the cabbage. E aí o servo do guru foi e tirou uma das folhas do repolho. That time he could not find out anything. E ele não encontrou nada dentro.
then open another leaves. E ele abriu Cabbage outra couldn't folha do find repolho, anything. não encontrou nada. Then again he also opened another leaves of the cabbage, could not find anything. E ele abriu outra folha do repolho e também não encontrou nada dentro. In this way, he opened one by one all the leaves, but he could not find out inside of the cabbage. Então ele abriu uma a uma todas as folhas de repolho, mas acabou que ele não encontrou nada dentro. Yeah, that time I'm thinking, what is this? Useless. Only leaves. How possible to cook these leaves? Aí ele pensou, o que é isso? Isso é tudo inútil. São só folhas e folhas. Como que eu vou conseguir cozinhar essas folhas? Then he threw all the leaves of the cabbage in the dustbin. E ele foi e jogou todas aquelas folhas de repolho fora, jogou na lixeira. Then here is this disciple coming back from his office about 5 p.m. E aí o discípulo rico voltou do trabalho, era umas 5 da tarde, Then voltou he para casa. asked the servant of Guru, hey, did you cook the cabbage for Gurudev? E aí ele perguntou para o servo do Guru, você cozinhou aquele repolho para Gurudeva? Then Guru servant told, what did you bring that? That cabbage, nothing inside, no flowers, no fruits inside, only leaves. Aí o discípulo do Guru, o servo do Guru falou, mas o que foi aquilo que você trouxe, aquele repolho? Eu não achei nada dentro, não tinha nenhuma flor, nenhum fruto dentro daquele repolho. Eram só folhas e folhas e folhas. So I throw in the dustbin. Então, eu joguei tudo fora, porque era inútil aquilo. Then rich disciple to Aristotle, nonsense. Listen, this is called cabbage. Cabbage means full of soft leaves. That soft leaves, you cut proper way and make sabji. E aí o discípulo rico, né, que era também discípulo do Guru, falou pro outro, você é muito burro, você é sem noção, como assim? Você não conhece o repolho? O repolho é assim, na verdade, eles são só folhas bem macias que você corta de forma adequada e cozinha com legumes. Você não conhece? Or if you not make sabji, can make also salad. Caso você Cut não in small one piece, refogue, put tomato, little bit salt, olive oil, and then and also cucumber, put, then makes nice taste will come. e se você não quiser refogar o repolho com outro vegetal, você pode também fazer uma salada, né? Caso não dê para fazer o sabji, você pode fazer uma salada, que simplesmente mistura o repolho picadinho com tomate picadinho, pepino picadinho, joga um pouquinho de azeite de oliva, sal e vai dar um gosto maravilhoso de salada. But that less intelligent servant of Guru, he does not know how to make sabji, this cabbage. Mas aquele servo do Guru que não era muito inteligente, era menos inteligente, ele não sabia fazer sabji ou refogar o repolho com outros vegetais. He was thinking this is useless sabji. So he Ele threw pensou in the dustbin. que o repolho era um legume inútil, que não tinha valor para nada, não tinha uso. Então ele foi e jogou o repolho todo na lixeira. In the same way, Gyanis, though are acquiring to knowledge, they cannot find out in Shastra and about Lord, about Krishna, about Bhakti, nothing. Então, da mesma forma, os Gyanis, essas pessoas que ficam adquirindo conhecimento, eles não conseguem encontrar nas escrituras nada sobre Deus, sobre o Senhor, sobre Bhakti, sobre devoção. Eles não encontram nada no conhecimento assim substancioso acerca de Deus. They are saying, Neti, this is not. Then finally, what is that? Brahma. Then finally they come, that is called Brahma. Então eles ficam só negando tudo. Isso não é, neti, isso não é Deus, isso não é transcendental, isso não é. E no final das contas eles chegam apenas em Brahma. What is Brahma? They are saying Brahma, formless, Nirakar, Nirvises, Niranjan, no activation, nothing. E eles definem que só o que sobrou, né, é Brahma, Deus, né, verdade absoluta. Mas eles dizem que Brahma não tem forma, Deus não tem qualidade, não tem forma, não tem atributos. Hari Ved, Puran, Upanishad, Bhagavad, everywhere glorifies Lord's beautiful form. But they could not find out the beautiful form of Lord. Mas todos os Vedas, Puranas, Upanishads, todas as escrituras dizem que Deus tem uma belíssima forma. Mas através do conhecimento, essas pessoas não encontram nada sobre a forma de Deus. I am Não saying, enxergam a forma de Deus. because sometimes people, they are acquiring knowledge, that time they completely lost. They cannot understand what is the real meaning of the Shastra. Por que eu estou falando isso? Porque
As pessoas, às vezes, na busca pelo conhecimento, elas ficam totalmente perdidas e não conseguem realmente encontrar qual é o verdadeiro significado das escrituras sagradas. For this regard, scripture explains, Jaha Bhagavat Para Vaishnavir Sthane Ekanta Asray Kara Chaitanya Charani. You read Shastra, Bhagavad, Ved, Puran, Upanishad under guidance of Vaishnava and completely surrender to the spirit of Guru and Krishna. Then you understand the real meaning of Bhagavad. Então, por isso que as escrituras explicam que a gente deve estudar as escrituras sagradas sob a orientação de um Vaishnava, de um devoto puro de Deus. E também a gente deve ter se rendido completamente aos pés lótus de Guru e Krishna, do mestre espiritual de Deus. Dessa forma, a gente vai poder realmente compreender o verdadeiro significado das escrituras. And without taking shelter, lotus feet of Guru and Vaishnava, you cannot understand the real meaning of the scriptures. Sem se abrigar nos pés lótus de Guru e Vaishnavas, a gente não vai conseguir entender o verdadeiro significado das escrituras. So I am saying it, the Hiranyaksha, Hiranyakashipu, they were a great demon. Então, como estava falando sobre Hiranyaksha e Hiranyakashipu, eles eram grandes demônios. They have vast of knowledge. They are not ordinary persons, they have vast of knowledge also. E esses dois demônios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, eles não eram pessoas comuns, eles eram muito eruditos, conheciam muito, eram muito inteligentes. Ravan Kumbhakarna, Ravan, he has vast of knowledge also. Como, por exemplo, Ravana e Kumbhakarna, é que na verdade eles possuíam muito conhecimento. Ravan, he was not ordinary person. He has vast of knowledge, Jnana Bhandar. Ravana, ele não era uma pessoa comum. Assim, ele sabia de tudo, ele tinha muito conhecimento mesmo. Jnana Bhandar. We see most of the demons, they have vast of knowledge. A gente vê como geralmente quem são os demônios eles têm muito conhecimento. Conhecem muitas coisas. But with that knowledge, they can't recognize about God, Bhagavan. Mas mesmo com esse conhecimento, esses demônios não conseguem reconhecer Deus. Ravan, he never recognized Ramchandra is Bhagavan, Parabrahma Bhagavan. He thinking Ram is an ordinary human being. Então, como por exemplo, Ravan, esse demônio, ele nunca achou que Ram fosse um Deus, a suprema personalidade de Deus. Ele achava que o Senhor Rama era uma pessoa comum. So far they were such a Nayangatma, Pravachana Labbu, no Medaya, no Bahuna Suteno, Jame Vise, Brunute, Teno Labba, Tasais Atma, Vibrunute, Tanusan. By the knowledge, you cannot realize about God. Por isso que as escrituras explicam que não é através do conhecimento que a gente pode realmente obter a realização de Deus. When you completely surrender lotus feet of Guru and Krishna, then automatically all Tattva Siddhanta realization manifests in your heart. Quando você se render completamente aos pés de lótus de Guru e Krishna, automaticamente o Tattva Siddhanta, as verdades conclusivas das escrituras, tudo esse sentimento, essa realização vai brotar no seu coração. Conhecer a verdade. Morning I also told this katha for the first time of Hiranyaksha katha, Hiranyaksha Vad Leela. Então, como de manhã eu expliquei sobre a história da morte de Hiranyaksha. Lord Varahadev, he killed Hiranyaksha. O Senhor Varahadev, né, Deus, ele matou esse demônio chamado Hiranyaksha. What is the meaning of Hiranyaksha? O que significa a palavra Hiranyaksha? Fala. You forgot? Who knows? Quem sabe o significado da palavra Hiranyaksha? Fala. Gold. Nice. You remember? Don't forget. Lembrem-se do significado, não se esqueçam. Hiranya Okshi Jasma iti Hiranyaksha. Hiran means gold. Okshi means eyes. That means one's eyes are going always to gold. How to call it the gold? Hiranya significa ouro, aksha, olhos. Então, aquele cujos olhos ou cuja visão está sempre no ouro, ou seja, sempre pensando em como obter mais
riqueza e dinheiro. Yeah? And Hiranyakashipu, what is the meaning of Hiranyakashipu? E o Who que knows? significa Hiranyakashipu? Quem sabe? Fala. 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 What is the meaning of Hiranyakashipu? Hiranyakashipu. 2 words. Huh? Gold and sublimation. Okchi means eyes. That means one's eyes means here desires. Huh? One's always desires going to how to enjoy sense gratifications with gold and soft bed. Pois bem, então o nome desses dois demônios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Hiranyaksha, como a gente disse, significa Hiranya, ouro, Aksha, olhos. Ou seja, aquele cuja visão, cujos olhos, está sempre no ouro. Mas o olho também significa o seu desejo, onde você deposita a sua meta. Então ele só queria saber de ouro, riqueza. E aí no caso do irmão dele, Hiranyakashipu, né? Hiranya também significa ouro de novo, e Kashipu é uma cama bem macia. Então aquele cujos olhos dele, os interesses dele, os desejos dele, estavam só... O interesse dele era unicamente o ouro, né? A riqueza e uma cama macia. You know, understand, too much soft bed also harmful for your body also. Porque tem que entender, se a sua cama for muito macia, isso também vai ser prejudicial ao seu corpo. This is true. Verdade ou não? People are using very soft bed, actual soft bed form, this is called the harmful for the health, not good. As pessoas usam camas muito macias, mas camas macias não são boas para o corpo, na verdade, são prejudiciais à saúde. And too much hard also harmful for the baby. Mas se a cama também for muito dura, também é ruim para o corpo. Bed should be not too soft and not too much hard. Medium is good. Então uma cama ela deve ser média, não deve ser nem muito macia nem muito dura. Some devotees soft bed, very soft. The next day, pain coming in back. Tem devoto que tem cama tão macia que chega até a afundar, assim. Mas aí no dia seguinte o que acontece? Dá problema de coluna. Soft Com bed dor na also. coluna. If you sleep, then your spine will be bent. Porque se você dormir numa cama muito macia, sua coluna vai ficar toda curvada durante a noite. Why I am saying this thing? Hiranyakashipu, Hiranyaksha, this is the significance, tatparja, about the demons. Então, Eyes going to the soft bed. One side is going to enjoy the sense gratification, that is soft bed. Or Hiranya means gold. Gold and bed. Both are the harmful for our bhajan and sadhana. então esse demônio, né, Hiranyakashipu, ele tinha o seu olhar, o seu interesse em querer desfrutar diferentes prazeres relacionados à riqueza, ao ouro e à cama macia, né? Tanto o ouro quanto a cama macia são prejudiciais para a nossa vida espiritual. Então a gente deve se lembrar do significado desses nomes dos demônios. So demon means these two things in how to enjoy sense gratifications with soft bed and gold. Gold means opulence, oisharja, dhan, these things. And soft bed. Soft sense gratifications. Então os demônios eles estão sempre querendo desfrutar diferentes prazeres, né, com ouro, a riqueza, etc. E também com uma cama muito macia e os prazeres que isso pode trazer. You understand? The nature of the demon, they want to enjoy more and more sense gratification. A natureza dos demônios é que eles querem sempre mais e mais prazeres sensoriais, prazeres mundanos. So for this regard, Lord, He kills all these things, anarthas. Por isso que Deus, ele sempre mata tudo isso. Na verdade, ele está matando todas essas coisas indesejáveis, né, os anartas. Do you understand? Adhyatik vichar, this way. Hiranyakashipu, Hiranyaksha means is what? Enjoying the material sense gratifications. Muito bichão.
Adhantic vichar, spiritual conception of Então, the de acordo scriptures. com a concepção espiritual das escrituras, né, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, eles significam isso, essa tendência de desfrutar, esse desfrute sensorial, material. That means is what? When in our heart to enjoying sense gratification and desire to enjoying different things, Bhakti will not manifest in our heart. O significado é que enquanto no nosso coração houver desejo por prazeres mundanos, prazer dos sentidos de diferentes maneiras, a devoção pura por Deus nunca vai poder se manifestar no nosso coração. Bed, soft bed and gold. This is not our subject. Subject is what? Enjoy sense gratification. O nosso ponto aqui não é exatamente o ouro ou uma cama macia, mas sim essa vontade de desfrutar ou de obter prazer de diferentes formas com os nossos sentidos nesse mundo. Do you understand or not? Estão entendendo ou não? Bed and soft bed and gold. This is not the subject. Subject is what? Sense gratification. Então, o foco não é exatamente o da cama macia ou do ouro, mas sim essa vontade de querer prazer com os sentidos, de desfrutar de coisas materiais. But those are Uttam Bhagavat. They are always sleeping very nice, beautiful, soft bed and using many kinds of ornaments, but not involved anything, as like Pundarik Vidyanidhi. Mas há momentos em que mesmo grandes devotos de Deus, chamados Uttam Bhagavat, eles também podem dormir numa cama macia e podem também utilizar ornamentos. Um exemplo disso, mas mesmo assim eles estão totalmente desapegados dessas coisas. Um exemplo disso é Pundarika Vidyanidhi. One day, Pundarik, what is his name? Gadadhar Pandit, with the incarnation of Srimati Radhika, Gadadhar. Gadadhar Pandit, he came in the house of Pundarik Vidyanidhi. Então um dia, Gadadhar Pandit, que é uma expansão de Srimati Radhika, ele foi até a casa de Pundarika Vidyanidhi. In Pundarik Vidyanidhi, his very nice, beautiful opulence form. E né, o corpo, né, a forma, a posição em que Pundarika Vidyanidhi se encontrava, essa pessoa, né, esse homem, era de muita opulência. Very nice, beautiful, curling hair. Ele tinha um cabelo enrolado, cacheado muito lindo. Very nice, beautiful, silken dress. Usava uma roupa de Gorgeous seda. silken dress. Usava uma roupa de seda muito bonita também, pomposa. Many kinds of also golden ornaments. Usava vários tipos de ornamentos, de cordões, de ouro. And chewing the betel nuts. Mascava uma noz de Holding bétel. the golden stick on his hand. Segurava um cetro assim, And de his ouro na throne mão. very opulence. Trono. Ok, e o trono dele era muito opulento também, o jeito que era sentado. And when Gadadhar came, that time his mind very disturbed. E quando Gadadhar veio, ele ficou com a mente muito perturbada. Because Mukunda told that today I am going to take darshan sadhu. Porque Mukunda, que é esse outro devoto, falou assim para ele: hoje eu estou indo ter o darshan, hoje eu estou indo ver um santo. Understand? Gadadhar Pandit, he came in the house of Pundarik Vidyanidhi with Mukunda. Então, Gadadhar Pandit, então ele foi até a casa de Pundarika Vidyanidhi, dessa outra pessoa, junto com Mukunda, que era um outro amigo. Then he saw the form of Gadadhar, Pundarik Vidyanidhi, opulence, his mind very disturbed. E aí, quando Gadadhar viu a forma desse Pundarika Vidyanidhi, que era cheia de opulência, ele ficou com a mente muito inquieta e perturbada. Generally people are thinking sadhu means is what? Very skinny should be. Porque geralmente, quando a pessoa pensa assim, um santo, ela pensa logo em alguém muito magro, Maybe big beard. com uma barba bem grande, provavelmente. Understand? Entendi. Maybe cloth, little cloth, door copy, or maybe naked sadhu. E talvez esse santo também, se para ser um santo tem que usar uma roupa, pouca roupa, não usar muitas roupas, e também, quem sabe, até só uma tanguinha, ou até mesmo um santo que anda nu. But when Gadadhar, he saw the opulence of Pundarik Vidyanidhi, then his mind very disturbed. Mas quando Gadadhar viu a opulência em que se encontrava Pundarika Vidyanidhi, ele ficou com a mente muito inquieta. What kinds of sadhu?
Pensou assim, que tipo de santo é esse? He is completely materialistic, Visai. Esse aí é um materialista por completo, um desfrutador. Then his mind disturbed, he returned back. Então, a mente perturbada nessa posição, Gadadhar, ele voltou, foi embora. Mahaprabhu asked, Gadadhar, did you meet with sadhu or not? E aí Mahaprabhu perguntou para Gadadhar, Gadadhar, você foi se encontrar com um santo ou não? Gadadhar Sai. He's saying, oh, why the sadhu? I did not find any sadhu. Completely what? Materialistic. Aí Gadadhar estava meio tímido e falou assim, olha, eu não encontrei nenhum santo não, eu só encontrei um materialista. Um homem que era materialista por completo. Then Mahaprabhu told, okay, next day you go. Aí Meet with sadhu. Mahaprabhu disse para ele, ó, vai amanhã de novo e vai lá se encontrar com esse santo. De novo. Then next day Gadadhar, he came in the house of Pundarik Vidyanidhi. Aí de novo Gadadhar então voltou até a casa dessa pessoa, Pundarik Vidyanidhi. Then Pundarik Vidyanidhi was sitting in same opulence. Very nice, beautiful curling hair. Many kinds of ornaments. Very nice, beautiful throne, Singhasan. E Pundarik Vidyanidhi estava naquela mesma situação. O cabelo todo arrumado, cacheado, roupas maravilhosas, pomposas, vários ornamentos de ouro, sentado num trono. Then Mukunda Datta, he recited one verse from Srimad Bhagavatam. E aí Mukunda Datta, né, esse devoto, ele recitou um verso do Srimad Bhagavatam. Varaha pirang nataparabhupu karna karnikarang vibrata vaso kanaka visang vaijantyamaram randhana venuradha sudhayo purayana gopavindai vindaranang sapadaраmanang pravisad gite kirti. This is the glorification about beautiful form of Krishna. Esse verso, essa passagem das escrituras, do chamado Bhagavatam, para ser mais exata, vai explicar como a forma de Deus é belíssima. Varaha pirang nataparabhupu. Krishna, when he used to go herding the cows with his friends, how is beautiful form of Krishna? Como a belíssima forma de Krishna, de Deus, quando ele está indo levar as vacas para pastar junto com seus amigos. Kiba choda sire, kiba bansi kare, kiba se tribhangatham. How is beautiful form of Krishna? Krishna, three band fold, Tribhanga Lalit. Como a forma de Krishna é belíssima, essa forma dele que é curvada em três partes diferentes, Tribhanga Lalit. And peacock feather on his turban. E Krishna também, ele sempre carrega Deus, ele usa sempre uma pena de pavão pendurado no turbante na cabeça. And Vaijanti Mala, very nice, beautiful garland. That garland made by the 5 flowers. Ele sempre usa uma belíssima guirlanda chamada Vaijanti Mala, que é uma guirlanda feita com 5 tipos de flores. So Varaha Pirang Nataparabhupu Karnakoni, and very nice, beautiful flowers in his, what is called, ears. E ele também usa uma linda flor na orelha. And in this way, Mukunda, he also recited this verse and glorification, very nice, beautiful form of Krishna, and Krishna is playing flutes. Então, dessa forma, Mukunda, ele falou essa passagem das escrituras, esse verso, onde fala sobre a beleza de Krishna e como Krishna toca a flauta. And the sound of the flute of Krishna intoxicated the heart of all the living entities. Especially gopis, they completely intoxicated with the sound of the flute of Govinda. E o som da flauta de Krishna, ela toma ou inebria o coração de todos os seres vivos, especialmente o coração das gopis. When Mukunda, he recited this verse, then Gadadhar Pandit, Gadadhar, what is his name? Pundarik Vidyanidhi, and crying and rolling down on the floor. Quando Mukunda recitou esse verso, Pundarik Vidyanidhi, ele começou a rolar no chão em êxtase, se lembrando das qualidades da divina forma de Deus, se rolando no chão de êxtase. And crying, where is Krishna? How will get him? E ele começou a clamar, onde está Krishna? Onde está Deus? Como eu posso encontrar com ele, obtê-lo? Kaha mor prananath, murali vadan, kaha jaun, kaha paun, brajendranana.
Where I will meet with Krishna, who holds the flute and holds the peacock feather on his turban. Como eu posso encontrar Krishna, aquele que toca a flauta e usa uma pena de pavão no seu turbante? Eh? Ficava nesse, como que eu posso? When Gadadhar saw this activities of Pundarik Vidyanidhi, then Gadadhar realized, oh, yesterday I came, I was thinking he was Visai, but how he was Premik Bhakta. E aí eu ver essa reação de Pundarik Vidyanidhi, Gadadhar ele se deu conta e realmente falou, nossa, ontem eu vim aqui, eu vi ele fazendo outras coisas, Senhor, então eu julguei de uma forma, mas agora que eu vi ele tendo esses sintomas de êxtase, eu vi como ele realmente é um grande devoto. Okay? So conclusion is that those are high class, exalted devotee of Lord. They are not involved any soft bed or opulence and gold, nothing. Então a conclusão é que aqueles que são realmente devotos muito elevados do Senhor Supremo não se envolvem com as camas macias ou com ouro, nem com nada do tipo. Eh? But those who are demons, they completely are intoxicated with the material sense gratifications. Mas aqueles que são demônios ficam totalmente inebriados ou ocupados, tomados com esse desfrute dos prazeres sensoriais. Eh? Oh, I remember this. Maybe I forgot to her. She has some allergy in her hand. You can put the glue of the papaya. Yeah. Very quick you can get the benefit. Então, Jamuna Sundari, Didi, você que tem uma alergia na mão, lembrei agora, você pode pegar a cola do papaya, sabe, pé de mamão papaya. Tem uma cola que sai assim, sabe, de onde tem uma mão. Passa isso na sua mão que você vai obter uma cura muito rápida. Just then glue coming, white, as like milk. That milk put in your hand, this way, just after 10-15 minutes, okay, then dry. Maybe little bit itching will come. I don't know what kinds of your germs or allergy. Then again wash. Então você pega no mamão, aí pega aquela cola branca, parece um leite que emana do mamão, da árvore assim, né? Aí você vai e passa na mão, deixa secar uns 10-15 minutos. E aí, mas na verdade pode ser que coce um pouco, mas depois do tempo você lava e aí vai ficar bem, você vai ver um alívio. In this way 3 or 5 days you do, then allergy finish. Se você fizer isso uns 3 ou 5 dias, a sua alergia vai embora por completo. I forgot. Tinha esquecido, né? Mas agora... So, Hiranyaksha, Hiranyakashipu Katha. Então, continuando a história sobre Hiranyaksha e Hiranyakashipu. And morning I also told, what is his name? Hiranyaksha. He was very powerful. De manhã eu estava falando sobre Hiranyaksha. Hiranyaksha ele era muito poderoso. He conquered to everywhere. Then he went to conquer to heaven, Sargaloka. But Indra is very tricky and sent to him to Vishnu. Então eu falei para vocês como ele tinha conquistado, né, quase tudo. E aí quando ele foi querer conquistar Sargaloka, os planetas celestiais, Indra, o rei dos céus, estava lá. E Indra ele é muito assim, espertinho, então ele deu um jeito de que Hiranyaksha, esse grande demônio, na verdade, fosse atrás do Senhor Vishnu. Then Hiranyaksha, he kidnapped Prithvi Devi. E aí Hiranyaksha, esse demônio, ele foi e capturou Prithvi Devi, a deidade que preside a terra. Then Hiranyaksha, he also put down the Prithvi Devi under the ocean, E aí water of the ocean. esse Hiranyaksha pegou Prithvi Devi e a colocou no fundo do oceano. Then Bhagavan Vishnu appeared from the nostrils of Brahmaji. E aí o que aconteceu? O Bhagavan Vishnu, Deus, ele apareceu das narinas do Senhor Brahmaji, que é o ser que cria o mundo material. And manifested in the form of pig, Sukara. E aí Deus apareceu nessa forma, né, de dentro do nariz de Brahma e foi crescendo e se manifestou na forma de um grande porco ou javali. Why pig? Por que um porco? Who can give answer? Quem pode dizer? Fala. Fala. Krishna Kripa. I don't know. I told. Eu falei.
Who listened? Quem ouviu? Huh? Huh? He's saying pig can smell very nice. We can take smell from the rotten things, very people kill. Sim, os porcos eles conseguem cheirar muito, né? O olfato aguçado, até mesmo as coisas podres, estragadas, eles cheiram. Proper we give answer, Tem que dar a resposta completa e adequada. not perfect answer. Não foi perfeita. Who knows? I told. Eu falei, quem sabe a resposta? You? Forget. O Lavanga Prabhu levantou a mão. Labanga, what is it? Fala. Porque esse manifestou dessa forma, ele um pouco do homem, porque o cara falou é um indício, ele conseguiu farejar o filho dele, e por isso ele sequestrou, retomou o filho dele, e aí ele acha ficou raivoso, ele acha ficou raivoso, e aí depois que ele salvou o filho dele, ele veio para lutar com ele. Yeah, he said pig because pig it takes good smell, and with this he could take Prithvi Devi from under the ocean and this stuff. Okay, listen very carefully, these things. Ouçam com muita atenção agora, então. There are 5 elements. Existem 5 elementos. What are the 5 elements? Quais são os 5 elementos? Earth, fire, water, then Terra, fogo, água, ar e éter. 5. And everything is also the specific their activities there. Cada elemento vai ter uma atividade específica. But earth, Mitti, earth, how many qualifications there? Mas a Terra tem quantas qualificações? 5. Rupa, Ras, Sabda, Gandha, Sparsha. Rup means form. Então, Rupa é a forma. Ras means, that is called taste. Ros é o sabor. Gandha means smell. Gandha é o cheiro. Sparsha means touch. Sparsha é o toque. Rupa, Gandha, Sparsha. Rup, Ras, Sabda, sound. Shabda é o som. But Prithvi Devi, she has all 5 things in there. Mas Prithvi Devi, a Terra, né, ela possui todas essas 5 coisas dentro dela. Air, sound, sabda. Então o ar, ele tem apenas o som, Shabda. Não sei. He's saying air also, sparsha and Sparsha, sabda, put. Sim, o ar tem o Shabda e o Sparsha, que é o som e o toque. Understand? Or fire are things. Rupa, sabda and sparsha. Já o fogo tem Rupa, a forma, Shabda, o som e Sparsha, o toque. Water are things. Water has no taste. What is the taste of the water? Water has no own taste. But sabda, making sound. Also sparsha is there. Então a água ela não tem o próprio gosto, mas ela tem o Shabda, o som e o toque também, Sparsha. And sky, akash, there is only one. Sound. E a caixa, o éter, só tem uma qualidade que é o som, Shabda. But Prithvi, earth, 5 in there. Mas na Terra, Prithvi tem esses 5, como é que chama, elementos? Como é que fala? 5? Esses 5 sentidos, ou 5 elementos estão presentes nela. But his original, his own, that is called the Gandha, earth Gandha. Mas a coisa principal Gandha means acerca smell. da Terra é o cheiro, Gandha. And in our body, also earth, so smell. No nosso corpo também tem a Terra, né? Está presente, é o elemento Terra, por isso que a gente tem o cheiro. Understand? You can smell your bodies.
podem sentir o cheiro do seu corpo. Eh? Good smell. É um cheiro bom? Huh? What? We smell that. All your clothes put in one washing pot, a washing machine. Then you split, dry. You can recognize which cloth are you. Smell can. Se vocês pegassem a roupa de todos vocês e misturassem na mesma máquina de lavar, depois vocês iam mesmo assim conseguir reconhecer a roupa de quem, né, de quem é o dono de cada roupa. Tudo pelo cheiro que fica na roupa de cada um. Cada um tem um cheiro. This is true wrong. Verdade ou não? This is nature. Isso é natural. 100 cows or 100 calves. Then automatically cow and calf, they recognize which one their baby. 100 vacas, 100 bezerros, né? Cada mãe, vaca, ela consegue reconhecer quem é o filho dela, o bezerro, tudo por causa do cheiro, né? Ela cheira e reconhece. Have you seen or not? Já viram isso ou não? You can, if in your house 2 or 3 cows or three or 4 calves mixed together, but that the cow cannot recognize which calf belongs to her. Chiqueiro. Chicken. Então, vocês já viram isso? Tipo, se vocês estiverem em casa, assim, 2, 3 vacas, com 4 ou 5 bezerros, pelo cheiro, né? A vaca, ela cheira e ela consegue, assim, né, farejar o cheiro do filho dela, do bezerro, tudo pelo cheiro. This is the nature, because smell coming from the body. Our body is earth in our body. Porque o nosso corpo, ela emana um cheiro, né? Isso tudo vem por causa da terra que está presente no nosso corpo. Porque a terra, ela tem essa característica que é o sentido do cheiro, do olfato. This is the nature. Isso é natural. Baby is very clever. Baby can to recognize which is mother cloth. Oh, this is my mother. Um bebezinho é sempre muito inteligente. Sentindo o cheiro, ele sabe reconhecer qual é a roupa da sua mãe. And you can test yourself. Podem fazer um teste, vocês podem ver If isso. you are staying together 3, 4 by brahmachari or brahmachari, mix the cloth and put in the same washing machine. Same size, same cloth. How do you recognize which one belongs to you? Podem fazer um teste. Automatically you can take smell kind. Oh, this is. Peguem a roupa de 4, 5 brahmacharis, mistura tudo numa máquina de lavar, roupas do mesmo tamanho, mesma roupa tudo. Depois da lavagem, né, da máquina, vocês podem reconhecer qual é a sua roupa, só através de sentir o cheiro que fica na roupa, o seu próprio cheiro. Have you tasted or not? If all your brahmachari cloth is white, understand? White cloth, same. They put in the washing machine. Then after dry, then all brahmachari they can recognize this is my cloth, this is my cloth. Já fizeram esse teste, né? Porque os brahmacharis usam branco, assim. Então, eles pegam essas... Imagina pegar as roupas todas brancas deles e misturar numa máquina de lavar. Depois da lavagem, só pelo cheiro que fica na roupa, cada um tem o seu cheiro, né? Dá pra reconhecer qual é a sua roupa. This is wrong. É verdade ou não You é? can recognize. Dá pra reconhecer a roupa. Especially clothes this side, arm cloth. There is so much and that you smell, then you go there. This is. Principalmente a blusa, né? Que fica, né, perto do sovaco, né? Então fica bem com o seu cheiro característico mesmo. Então você consegue reconhecer. Because this is the nature, because in our body, earth. Isso é natural, né? Porque no nosso corpo tem a terra. Earth Elemento has terra. own qualification that is called gandha. E a terra tem essa qualificação própria dela, que é a ganda, que é o cheiro. So, for this regard, Lord Vishnu manifested in the form of pig. Então, por isso, Deus, o Senhor Vishnu, se manifestou na forma de um porco. Though Lord Bhagavan, he knows everything. Where is Prithvi Devi? Where, what is his name? Hirnaksha stole, where is he knows everything. But according to the Leela, Lord manifested, Bhagavan Vishnu manifested in the form of pig. Then very quickly, Barahadev Bhagavan jumped in the water of the ocean. He direct going in there. Where is the Prithvi Devi? Apesar de Varahadev, né, Bhagavan, ele é Deus, Vishnu. Então ele sabe de tudo, claro. Ele sabe onde está a Prithvi Devi, a deidade que preside a terra. Ele sabe de tudo isso. Mas,
para fazer seus passatempos, suas lilas, ele manifestou essa forma como um porco. Porque o porco, ele tem essa capacidade do olfato muito aguçada, muitíssimo aguçada. Então, assim que Varahamdeva, essa forma meio porco, meio Senhor Vishnu, que Deus me manifestou, o que aconteceu? Ele foi direto, ele sentiu o cheiro da terra, muito rápido. Ele conseguiu farejar a terra e foi de uma vez, já pulou dentro do oceano, que era onde Hiranyaksha tinha escondido a Devi Devi, a terra, e assim ele pôde pegá-la e resgatá-la. Many people ask why Lord manifested. Vishnu manifested in the form of Varahadev. Why? Muita gente se pergunta por que Krishna, Deus, se manifestou na forma de Varahadev, essa forma de porco. Nrsimhadev manifested, that's the reason. Because he got benediction from Brahmaji. No one can kill to him. Not human being and not also animals. Nrsimhadeva, essa forma de Deus, apareceu por um motivo, né? Foi exatamente para matar Hiranyakashipu. Hiranyakashipu que tinha essa bênção que nenhum ser humano e tampouco nenhum animal criado pelo Senhor Vishnu poderia matá-lo. Do you understand? Estão entendendo? Actually, this is the reason Lord Vishnu manifested in the form of Varahadev Bhagavan. Na verdade, esse é o motivo pelo qual o Senhor Vishnu se manifestou na forma de Varahadev Bhagavan, dessa forma. Yeah? Then he killed, what is his name? Hiranyaksha. E então Varahadev Bhagavan, essa forma de Deus, matou esse demônio que se chamava Hiranyaksha. Then his brother Hiranyakashipu became very angry. E aí o irmão dele, o irmão de Hiranyaksha, desse demônio, ficou muito bravo. Then Hiranyakashipu, he took vow, I have to kill Vishnu, who is the killer of my brother. E aí Hiranyakashipu, esse demônio, ficou muito bravo e fez um voto, uma promessa. Ele falou, preciso matar o Senhor Vishnu, Deus, porque foi ele que matou o meu irmão. Then he performed hard austerities to Brahmaji. E aí esse demônio, ele fez muitas austeridades severas para poder agradar o Senhor Brahmaji. And he wanted to become immortal. E ele queria se tornar imortal. Understand? Entende? Amarva. But Brahmaji told it is impossible for you. Então ele queria obter essa bênção da imortalidade. Mas o Senhor Brahma, o Criador do Universo, falou para ele, isso vai ser impossível para você. Then he asked, give me one benediction, I will not die in the daytime, night time, in the sky, not on the earth, not in the water. E aí então esse demônio, Hiranyakashipu, pediu uma bênção. Ele pediu a bênção seguinte, por favor, eu não quero morrer, nem de dia nem de noite, nem no céu, nem na terra, nem na água. Even not any year, any month, or any day. E eu não quero morrer nem mesmo em nenhum dia, em nenhum mês, em nenhum dia. Not in day, also not in night. Então eu não quero morrer nem de dia nem de noite. Then Brahmaji granted everything. E aí o Brahmaji, né, ele foi e abençoou ele com tudo isso. Then Ele concedeu o Hiranyakashipu que ele is queria. thinking, I now got this benediction of immortality. E aí Brahmaji, né, Hiranyakashipu ficou pensando, agora eu consegui, né, essa bênção de ser imortal, imortalidade. Understand? So, Hiranyaksha and Hiranyakashipu Katha, Srimad Bhagavatam explain this way. Então essa é a história de Hiranyaksha e Hiranyakashipu, que está descrita no chamado Bhagavatam. Maybe your question will come, Laghu Bhagavatam Srila Rupa Goswami Pada explains, those demons killed by Lord Vishnu, they automatically get the liberation mukti. So why they did not get liberation mukti, though they killed by Lord Vishnu? E aí Srila Vishwanath Thakur, ele levanta essa pergunta, né? Se todos aqueles que são mortos por Deus, por Bhagavan Vishnu, alcançam a liberação, por que Hiranyaksha e Hiranyakashipu, isso não aconteceu com eles? Why? Kamala, Pala? Because they were his eternal servants. Because they were Narayan's eternal servants as Jai Rans? They were eternally Jai and Vijay. Jai Vijay. So because he had this Shastra saying, Harina Hata, those demons killed by Lord Vishnu,
they will get liberation, mukti. Eh? Porque aqui se diz nesse verso que aqueles demônios que são mortos pelo Senhor Vishnu, eles vão obter liberação. Understand? But Ravan, Kumbhakarna, they did not get liberation. Mas Ravana e Kumbhakarna, eles não obtiveram a liberação. Lord Ramchandra killed Ravana and Kumbhakarna also. O Senhor Ramachandra, ele matou Ravana e Kumbhakarna também. Because Bhagavan has one qualification, that is called Hatari Gatidayak. Hatari Gatidayak means he kills the demon and so gives the destination, high destination. Porque Deus ele tem uma qualidade, Hatari Gatidayak. Significa que quando ele mata os demônios, ele também dá aos demônios o maior destino que existe, o maior destino possível. So why they did not get liberation? Mukti. Então por que esses demônios não obtiveram a liberação, Mukti? You understand or not? Vocês entenderam a pergunta ou não? Huh? Follow Sita. All the jivas also joy eternal. They are parikar, okay. So they have to also get more quickly also liberation. Because Tattva Siddhanta is there, Bhagavan one qualification, that is called, what did he say? Hatari Gatidaya. Hatari means he killed to someone, then they must get the liberation. Então, é porque todas as almas são eternas, né? E Bhagavan tem essa qualidade, Hatari Gatidaya. Quando ele mata alguém, ele dá o maior destino, o maior benefício supremo, o destino supremo para essa alma que ele matou. Então, por que no caso de Joy e Vijay, tiveram que voltar de novo e nascer de novo? Foi isso. Nisringadev Bhagavan, he is Bhagavan Hari, Vishnu. He killed Hiranyakashipu. Então, Nisringadeva Bhagavan, ele matou Hiranyakashipu, certo? Varahadev also Bhagavan, Sri Hari, killed, what is his name? Hiranyaksha. E Varahadev Bhagavan, ele também é Deus, ele matou Hiranyaksha, outro demônio. But when Ramchandra, Krishna, then same day came in the form of Shishupal Dantavakra. Then Krishna killed and they also got liberation. Quando Krishna apareceu, né, de novo, esses dois demônios também apareceram na forma de Shishupala e Dantavakra. E aí Krishna os matou e eles de novo alcançaram essa... Actually, who killed the demon? Foram liberados, né? Mas na verdade, quem This is matou os not the demônios? duty of Krishna. Quem to mata kill os the demon. demônios? Não é dever de Krishna matar os demônios. And whose duty to kill the demons? É o dever de quem matar os demônios? Vishnu. De Vishnu. Vishnu dare kare asura sanghar. Krishna, he kills the demon with his incarnation of Vishnu. Então, na verdade, quem mata os demônios é a encarnação de Vishnu, presente em Krishna. When Bhajanandar Samsundar, he comes, then his incarnation inside, Vishnu also in there. Porque quando Brajandananda Shyamasundara vem, né, a encarnação de Krishna também está dentro dele. And externally we are looking, Krishna, he kills the demon. Actually, who killed the demon? Vishnu. Então, externamente a gente viu que foi Krishna que matou os demônios. Mas quem realmente matou os demônios foi Vishnu. Bhagavan Sri Hari. Vishnu or Sri Hari, same. Tá lá Vishnu Because ou this Sri is the Hari é a mesma duty coisa. of Vishnu or Hari to kill the demon. Porque é o dever de Vishnu ou de Hari matar os demônios. You understand? Entende? So question is coming, the Nisringadev Bhagavan is also Hari, Vishnu Tattva Bhagavan. Então, surge a pergunta, Shinradeva também é, Shihari também é Deus, Bhagavatattva. He killed, what is his name? Hiranyakashipu, but Hiranyakashipu did not get liberation, mukti. Shinradeva matou Hiranyakashipu, mas Hiranyakashipu tampouco também não alcançou a liberação mukti. Then same Hiranyakashipu coming in Tretaju in the form of Ravan and Kumbhakarna. E esses mesmos, né, Hiranyaksha e Hiranyakashipu apareceram em Treta Yuga na forma de Ravana e Kumbhakara.
and got more opulence also. E eles obtiveram ainda mais opulência. Eh? More opulence. Mais Ravan opulência. was very powerful. Ravana, ele era muito poderoso. Then Ramchandra, also Bhagavad Tattva. Ramchandra also killed Ravan Kumbhakarna, but they did not get liberation. Ramachandra também era Bhagavatattva, também era Deus. Ele também matou Ravana e Kumbhakarna, mas Ravana e Kumbhakarna também não alcançaram a liberação. The next birth, more opulence come. E no próximo nascimento eles obtiveram ainda mais opulências. And Sisupal Dantavakra. E aí o nome deles vieram na forma de Shishupala e Dantavaka. So now question is coming, so how to establish this philosophy? Ye Harina Hata. Those demons killed by Lord Sri Hari, they will get liberation. So why they did not get liberation? Então In the como form of estabelecer? Hiranyaksha, Hiranyakasipu, Ravan, Kumbhakarna. Why? Então como estabelecer essa filosofia de que aqueles que são mortos por Bhagavan Vishnu, por Deus, vão obter a liberação? Porque afinal de contas, né, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Shishupal, Ravana, Kumbhakarna, Shishupal e Dantavakra, eles não obtiveram a liberação, isso não aconteceu com eles. You think, then I will give answer. Pensem nisso e depois eu vou responder. Understand? Estão entendendo? First understand the question, Primeiro- then understand in answer. Primeiro tenta entender a pergunta e depois sim vem a resposta. Listen or not? Vocês estão ouvindo ou não? What did you listen? O que vocês escutaram? Question answer, question you understand, then you give the answer properly. Primeiro você tem que entender bem a pergunta, aí você vai poder dar a resposta apropriada. Gaur Premananda. Demons, they get mukti. The bhaktas, they don't want mukti. So Jai bhaktas. They get also the what is it? Krishna killed Putana, gave sent truth to his wife. Putana, she's a... Putana she got where? Golok Vrindavan. Golok, not Vrindavan. Aho Vakyam. Dharto Chita Gati. But she's Bali Maharaj's sister. She has relation with Bali Maharaj. Who? Putana. Before Or Hiranyakasipu, Hiranyaksha, Ravan, Kumbhakarna. Ravan also relationship with his father is a devotee. Understand? If you say this way, also this logic is also coming. Huh? Porque nós eles escolheram 3 vezes como demônios e não 7 vezes como mulher. She's saying because they chose to be born 3 times as an asur, not 7 times as Bhakta. Because they told Vishnu they wanted to take birth 3 times as demon. You choose, but here the conclusion is coming, those who killed by Lord Sri Hari, they will get liberation, mukti. Você pode até ter escolhido, né? Pode até ter escolhido, mas aqui diz que aqueles, né, segundo a regra, quem é morto por Vishnu alcança a liberação. What liberation? What liberation? Any liberation, 4 kinds of liberation they have to get. Qual tipo de 5 liberação? kinds of liberation they have to get. Os 5 tipos de liberação quem é morto por Vishnu tem que acaba alcançando. Because Lord qualification I told, what is the Porque eu qualification? falei que qual é a qualificação de Deus? Eu falei para vocês. What is qualification? What is it? Are you not give answer, I know proper answer, if you not Lugu Bhagavatamrita. Only speculative this saying. Se vocês não lerem logo o Bhagavatamrita, Lugu Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami very clearly explained. Srila Rupa Ajit Goswami Pada Sandali. então, no Logo Bhagavatamrita, Rupa Goswami Pada explica muito bem isso. E somente Diva Goswami nos Sandarbhas também. Então, se vocês não lerem isso, acredito que vocês não vão conseguir dar a resposta correta. He's saying this maybe there is one monkey in the cage, but he does not know where is the door, where the lock. É que nem um macaco que está preso numa gaiola, mas ele não sabe onde que está a fechadura para abrir. Then he is jumping, but luckily
he pressed that the key then opened. The monkey is thinking, I opened the door. Actually, this is not true. Accidentally. Então ele fica pulando para todos os lados e sem querer ele aperta o botão que abria a porta. Ele pensa, eu consegui abrir a porta. Não, não foi assim. Foi uma sorte, um acaso que ele conseguiu apertar e se libertar. This is true wrong. Verdade ou não é? You don't know where the door. They are running here and there. Maybe luckily pressed the play and door open. They think you open. Actually, this is accidentally. Vocês não sabem onde está a porta. Eles ficam correndo aqui para lá, apertando com todos os lados. E de repente a porta abre. Você não sabia onde que era a abertura da porta. Foi super assim, por um acaso, né? Acidentalmente você conseguiu abrir. And if you know where the door, then you direct go. Mas se você sabe onde é a porta, você vai direto já lá e abre a porta. When you sleep, door, and when you wake up, sometimes you wake up. Then I can understand which side of the door. Then I direct go and where is the light? Press the switch. Then the light comes. Otherwise, if you do not know, then difficult for me or not. And whole night I will be working. Then I cannot find the. But by accidentally coming in the door and press the then the light coming. Tipo, quando eu acordo assim, às vezes à noite, né? Eu já sei, eu vejo onde tem a porta do quarto, já vou andando em direção à porta do quarto e acendo a luz na hora. Mas se eu não souber onde é a porta do quarto, onde é o interruptor, eu vou acordar e vou ficar vagando de um lado para o outro e tal. Understand? That's why I'm saying, if you read the books of Rupa Goswami, Laghu Bhagavatam very clearly explain why Ravan, Kumbhakarna, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravan, Kumbhakarna, they killed by Lord Vishnu, Bhagavan, because Bhagavan disqualification. But they did not get the liberation. But they got liberation when they killed by Lord Krishna. Actually, Krishna did not kill. Who killed? Vishnu. Because here Chaitanya Charitamrita very clearly, Vishnu dare kare asura samhar. Varinandana Samsundar, his not duty to the kill the demon. His not duty to kill. His duty is here. Varinandana Samsundar Dhir Lalitana. His duty is what is duty? Ras dance with the gopis. This is his duty. Dhir Lalitana. He is always playing and absorbed with the gopis. By the incarnation. So when Krishna comes, Varinandana Samsundar comes, they incite all his incarnation. Chaitanya Charitamrita, this is Chaitanya Charitamrita very clearly explained. Jai Kale Krishna hon avatirna, sab avatar teho hon avatirna. When Varinandana Samsundar, he comes and all his incarnation inside. That time all the incarnation, they are performing their activities. And also very nice katha, time is over 2 o'clock. Our, what is his name? Rupa Goswami Pad explained in his grantha, what is his name? Lalit Madhavan Natakam or Vidagdamana. About Srimati Radhika's whole body, also all kinds of incarnation of Krishna. Krishna himself glorified. Hey Radhe, all your limbs and body of my all incarnation. Nising avatar, Kurma avatar, Matsya avatar, all avatar in your body. You read or not? Sometime I told this katha. The time is over, maybe later. You know, one day I gave class over there, London also. Maybe you forgot. Yes, I gave, remember. Because I was in there also, Nisingachud, what is called? Nityananda Tradasi, before. And I told this katha. I remember everything, but you forget. Lucky, you are lucky. You are lucky to forget. Go to Premanand, Arati, 2 o'clock. You gave the answer. You already gave it. So you're saying that when Krishna came, then all incarnations are within him, so therefore... I am not saying Chaitanya Charitamrita say. Yes, but is this the answer to the question? Because when Ramachandra coming killing, and then Vishnudev coming killing, or whatever, all incarnations are not in there, no, only within the Ramachandra, all incarnations are outside. Is that the answer? No.
Why what question, first you understand Lord Vishnu's qualification 60. One qualification that is called and Hatari Gotidayak. You remember this. What the qualification? Hatari Jayavadharma. You read Jayavadharma. Lord Vishnu's qualification. Hatari Gotidayak. Hatari means he kills anyone, demons, then he gives the liberation. Gotidayak means he gives the liberation. And any kind of liberation they will get according to their status. And Salukha Sati, Samipa Sajja, any get will get. But Ramchandra, Nisinghadev, he killed. Barahadev also he killed. Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Ramchandra he killed. Ravan, Kumbhakarna. Why they did not get liberation? So how will tell? Establish Ramchandra is Bhagavan. How will establish Nisinghadev is Bhagavan? Because his qualification is there. So why did not get the liberation? Because here is saying this, who is Bhagavan, Hari, he has this qualification, Hatari Gatidak. Why did not get the liberation? Maybe this question will come. If you are intelligent, sober person, intelligent come, you can ask question. You did not ask, then I give answer. I asked you for you. You think, then we maybe later will give answer. Go Premanand. Arati go. Então, esse tipo de pergunta, na verdade, a resposta adequada está no Lago Bhagavatamrita de Rupa Goswami Pada. Acredito que se vocês lerem aí, sim, vocês vão conseguir dar a resposta. Mas então, porque é exatamente essa questão, essa pergunta, né, principal. Por que né, se Bhagavan é uma das 60 qualidades do Senhor Narayana que está descritas no Jayavadharma, vocês podem ler, a qualidade de Deus é que quem ele mata, ele também dá liberação para esse demônio que ele matou. A palavra sânscrita é Hatari Goti Dayak. Então, lembre-se dessa palavra, dessa qualidade dele. Então, se esses demônios especificamente, né, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, foram mortos por Barahadeva e por Nishinradeva, respectivamente, numa vida. Depois, na outra vida, foram mortos por Sr. Rama, né, como Ravana e Kumbhakarna. E depois, por Krishna, quando eles eram Shishupal-Dantavakra. Por que quando eles foram mortos por Barahadeva, por Nishinradeva e pelo Sr. Rama, eles não obtiveram a liberação e só obtiveram a liberação quando eles foram mortos por Krishna, no terceiro nascimento? Mas, na verdade, quem matou eles não foi Krishna, mas foi Vishnu, dentro de Krishna. Como Chaitanya Charitamrita explica, que quem realmente mata os demônios é Vishnu, que está presente dentro de Krishna. Porque quando o Brajandananda Chamasundara, Deus original, vem, todas as encarnações estão dentro dele. Mas o dever mesmo, a única ocupação de Brajandananda Chamasundara Krishna é de ficar fazendo dança da raça com as golpes e desfrutando dessa raça elevadíssima. Mas então, por que esses demônios, como é que a gente pode estabelecer que Rama é Deus, o Bhagavan, Nishinradeva é Deus e também Barahadeva e Nishinradeva? Já falei, né? Porque se quando eles foram mortos como o Hiranyaksha e Hiranyakashipu foram mortos por Barahadeva e por Nishinradeva, e depois no próximo nascimento foram mortos pelo Sr. Rama, eles não obtiveram a liberação. Como que é isso? Então eu mesmo faço a pergunta para vocês pensarem e responderem. Vocês não estão fazendo a pergunta. Mas também tem uma outra coisa, um Harikata muito interessante, que eu conto às vezes, contei em Londres uma vez, mas vocês se esqueceram, que era que no Lalit Madhavanatakam ou no Vidagda Madhavanatakam, não lembro muito bem, no livro de Rupa Goswami Pada, ele vai explicar como todas as encarnações de Krishna estão presentes no corpo de Srimati Radhika. E é muito bonita essa história. You think something? Is this because Lord, he manifested the desire to relish Veeraras, he wanted to fight. So if they were liberated in the first life, then how would he fulfill his desire to fight with them? Already he fought against them. He what is it called? Hiranyakashipu, what is it called? Hiranyaksha. Lord Barahadeva fight with him or no? The third canto also saying, very nice. Not so easy to just come and kill, not. Lord Barahadeva, he fought against with Hiranyaksha many hours. You read Srimad Bhagavatam third canto, and I think maybe 20 slokas explain how Lord Barahadeva and also Hiranyaksha
fighting with. Sometimes Lord Varahadev also had about to defeat. Then Hiranyaksha, ha 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 ha, hey, take. Then ha 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 ha. Then hey, take. Then sometimes he also defeated then in this way. That sloka is very nice. Jitang, 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 jitang. This sloka is a very nice, beautiful rhythm also there. This is not good. Veera sadhana he did. I give some source to you. If you little bit, that's going to. This is the. I am not giving the proper answer to you. Just to give some source how to get the proper answer. How to attain to Lord. Bhagavad Prapti Upay. 6 ways you can attain to Lord. Liberation, mukti, or direct attainment. There are 6 ways. Kama, desat, bhayat, snehat, samandhat, or bhakti. Understand? Kamat, gopa. Gopis, they attain to Lord with their transcendental lust. Kamat, gopa. Bhayat, Kamsa. Kamsa is very afraid 24 hours. If Vishnu, he will kill to me. Afraid. And 24 hours absorbed with Vishnu. Bhayat, he was afraid. Kama, desat, bhayat, snehat, love and affection. Who got to Lord with love and affection? Pandavas. Say love and affection. Kama, desat, bhayat. Kama, desat. Desat means enviousness. And who attained to Lord? Shishupal. 24 hours he criticized with Krishna. Krishna is stupid, nonsense, rascal. Krishna is stupid, rascal, rascal. 24 hours. Absorbed with Krishna. But Krishna told at a time, if you will give me abuse, slang words, 100, then I will kill. Okay. So Shishupal, this is the example. Kama, desat, bhayat, snehat, Pandavas, they have love and affection with Krishna. Absorbed with always your love and affection. Kama, desat, bhayat, snehat, samandha. Samandha means relationship. Who are they? Jadavas, Darkavasi. There's so much, many kinds of their relationship with Krishna. They are also this. And then, bhakti, Narada is told, I also attained to Lord with my bhakti. Vayam bhakti vibho. Narada told, I attained to Krishna by Vishnu and my bhakti. Narada Katha himself told, Narada told, when I received this mantra from the sadhus, what mantra? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Then I every day chanted this mantra and absorbed. Then Lord once gave me darshan, then I fainted. Then when I again returned back my consciousness, then asked to Lord Vishnu, please give darshan. Then Lord told, no. A real sound came. Told, Narad, when you will give up your this material body, Panchabhutik Deha, Apatattam. When you receive your transcendental body, with your transcendental body you attain Vaikuntha Dham, then you can see my vision. So now this is from that day, I completely absorbed Lord Vishnu's very nice, beautiful form. Absorbed. Actually, main thing is what? How to attain to Lord? Answer is coming is your absorption, abase. And Ben Raja, Ben King, Srimad Bhagavatam, Ben Katha is there. Ben, King Ben, he also criticized to Lord. But he did not get liberation. Why? Because he was not absorbed. Abesam. Abes, if you absorb, then you get very quick to liberation, mukti. Any kind of mukti you will get. Salukya, Sati, Samipasa, even your Sarva Mukti, you also get. This is the process. They are how to attain to Lord. Attain to Lord
This is the process, avesam. Krishna also told to the gopis, Katyayani Vrat, those gopis. They told. Here gopis, now you are completed all your activities. Because now aves with me. That means how to attend to Lord, conclusion there, aves. Without aves, aves means, aves understand? Absorption. You can attend. Chant holy names. But if you have not absorption, you cannot get the perfect fruit. Maybe wealth, money, name, fame, reputation. That is called nam. That external fruits will give. Understand? Even liberation can give. Sankirtan, Parihasam, Stobam, Hilonam, Ebuba, Vaikuntha Nama, Grana, Asesagram, Viduriti. But if you want to the perfect and highest fruits, they need how to absorb. Avesam, this is the thing. This the aves is very important. Absorption. Answer actually very clear. I told this answer to you, but just to catch your brain. Understand or not? Actually, I tell you, very simple. I told aves, Hiranyaksha, Hiranyakasipu, they were thinking, this is an ordinary lion or ordinary pig. Understand? Maybe jungle, and forest, very powerful forest, and pig, or very, and forest lion. They have no this aves with this Nrsimhadevi Bhagavan. Understand? Rupa Goswami Pad, Laghu Bhagavatamritam very clearly explained. For this regard, they did not get the liberation. Ravan is thinking Ramchandra is not Bhagavan. Ravan always is saying Ram is completely what? Innocent, stupid, nonsense guy. Ramchandra is not Bhagavan. Ram is Bhikhari. Bhikhari means an ordinary beggar. Even he could not protect his wife. Ravan he told, so what is my fault? Ravan told, and one person asked, hey Ravan, why did you kidnap the other's wife? Well, I did not kidnap. I protect the ladies. Well, what is that? Ravan Bhikhari, he did not protect his wife. Sita Devi, very nice, beautiful, soft, and young lady. But Ramchandra, he did not give him nice bed, nice food. So for this regard, I kidnap, not kidnap, I protect the ladies. This is the concept of Ravan. Ravan is thinking this way. The Ram is not Bhagavan. Ram is completely an innocent guy. Ram is the cause of the distress of Sita. Sita Devi is feeling so much pain because no house, no clothes, no bed. So it is better I also bring my Lanka and staying here. So I protect the ladies. This is the concept of Ravan. Ravan is not thinking, I am parastri arhan kar, mane kidnap to others' wife. This is the demonic idea. That means is actual Laghu Bhagavatamritam, Srila Rupa Goswami Pad explained, when Lord Nrsimhadev appeared, Hiranyakasipu, he is thinking, this is an ordinary lion. Maybe a little bit powerful. So he forgave. Bhagavad Buddhi not coming. If it not Bhagavad Buddhi, Lord will not give this liberation also. This is also another thing. Rupa Goswami Pad explained this. But when Krishna Lila coming, that time, he knows who? Krishna Lila?
Shishupal, he knows that Krishna is Bhagavan, Bhagavad Buddhi. He is Bhagavad Buddhi always. But his nature to criticize. And he heard everything. Because, you know this katha? When he, what is his name? Shishupal appeared, that time he has how many? 4 hands and also 3 eyes. And that time his mother is thinking, what to do? Then Ariel son came. One looking, his this way, then 1 eyes and 2 hands disappear. He is Vishnu and he will kill your son. And that time Shishupal mother offered to everybody, but then coming to Krishna, then Shishupal 2 hands and 1 eyes disappear. Shishupal, he heard this katha. So Shishupal, from that day, Shishupal is so much enviousness with Krishna. Yeah, Krishna is my killer. Krishna is Bhagavan Vishnu. Kamsa also absorbed. Yeah, Krishna is Bhagavan. Hari. And not only aerial sound. Another also, Jogmaya she also had kicked. Devi also told, Are Murkh, foolish Kamsa, why, how possible you kill to me? Your killer already took birth in somewhere. So for that day Kamsa is afraid and absorbed with Vishnu. Vishnu. Absorption. And so absorption. So in Ram Lila, Ravan, Kumbhakarna, they are not absorbed with Ram. What the Ram is what? They are thinking Ram is an ordinary person. Hiranaksha, Hiranyakashipu, they are thinking ordinary pig or ordinary lion. Maybe they are powerful. Bhagavan Sri Hari, that absorption not coming. Absorption coming in the Krishna Lila. And same Shishupal, same they also appeared in the form of Shishupal, Dantavakra. That time they know. Then Bhagavad Buddhi. Good Premanand. If you want to know more, you can read Logu Bhagavatam Amritam. Why they did not get liberation and in the hand of Ram or Nrsimhadev. Why they got liberation? Então, primeiro eu queria dar uma dica rápida sobre essa resposta, né? Onde, na verdade, a resposta, vocês podem, quiserem saber mais sobre isso, está no Lago Bhagavatamrita. Por que, né, no caso, Jai Vijay, eles foram liberados só nas mãos de Krishna? Não antes, quando eles morreram por Vararadeva, ou Nrsimhadeva, ou pelo Sr. Rama. Na verdade, a resposta, já falei várias vezes para vocês sobre isso, é que, na verdade, para alcançar Deus, a coisa principal para a gente poder alcançar Deus, o Senhor Supremo, é a gente ter avesha, que em sânscrito, né, significa se absorver nele, absorção em Deus. É o caminho principal, Bhagavata Pai é o caminho principal para a gente alcançar a Deus. Então, como por exemplo, a gente, né, tem um verso chamado Bhagavatam, essa passagem das Escrituras que vai dizer, né, que as golpes alcançaram a Krishna através do Kama, dessa luxúria ou esse amor delas. E aí, Kama deixa Shishupal, ele alcançou a Krishna com a crítica, né? Desculpa, com a inveja. Ele tinha muita inveja dele. E aí ele criticava muito Krishna, criticava, passava o dia inteiro falando, nossa, o Krishna é um estúpido, sem noção, assim, ficava repetindo. Aí até que Krishna falou, tá, ele pode me criticar só 100 vezes, direto, de uma vez só. Se ele criticar mais de 100 vezes, tipo, 101 vezes, eu vou matá-lo. E aí esse Shishupala fez isso e Krishna matou. E aí depois... Oi? Kamsa, né, Maya, né, se você se absorver em Deus, nem que seja pelo medo, como Kamsa, que ficava o dia inteiro pensando, Krishna vai me matar. Depois que ele ouviu a voz aérea, então, quando ele estava levando a irmã dele na semana de casamento, que disse que, né, que a irmã dele ia dar luz, aquele que havia matá-lo e tudo mais. E aí, Kamsa ficou sempre com muito medo, pensando que Krishna ia matá-lo. Então, isso é uma absorção também através do medo. Então, depois também, Sneha, através da afeição. Se a gente se absorver em Deus através da afeição, como, por exemplo, os Pandavas, a gente vai poder também alcançar Deus. Ou então também, se a gente se absorver nele através, por exemplo, Sambandha, como os Jadavas, né, que eram da família de Krishna, a gente também alcança Deus. Ou também Bhakti, como Narada Rishi diz, né, que ele é o que tinha alcançado a Deus através de Bhakti. Né, porque Narada Rishi ele explica, né, quando ele recebeu a iniciação dos sadhus, né, que deram para ele a iniciação no mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ele então começou a
que ele, cantando os mantras, não, peraí, assim, cantando os mantras, ele alcançou a Deus. E aí, não, na verdade, o que acontece? Primeiro ele teve um vislumbre da forma de Narayana, e aí ele desmaiou muito rápido, e aí ele orou para Narayana, eu quero ver você de novo, eu quero ver você de novo, que ele não conseguia parar de pensar na forma de Deus que ele tinha visto. E aí veio uma voz a ele e falou, ó, nesse corpo que você está atual é um corpo material, então com esse corpo você não vai mais não vai poder me ver de novo, disse Deus. Mas se quando você abandonar esse seu corpo e eu manifestar um corpo transcendental, aí você vai vir para a minha morada e vai poder me ver sempre. Ele falou para Deus. Então, através de Bhakti, a absorção em Deus, através da devoção, Narada Rishi alcançou a Deus. Então essa é a dica para a resposta, né? Que através da absorção é tudo. Por exemplo, cantar os santos nomes, né? Cantar os santos nomes é a coisa que vai realmente purificar a gente, tudo. Mas se a gente cantar com absorção, se a gente canta sem absorção, o santo nome vai dar o quê? Vai dar dinheiro pra gente, fama, prestígio, coisas mundanas. Mas realmente pro santo nome dá pra gente, né? A meta que a gente realmente deveria, né? A meta, o prêmio e tudo mais, a gente tem que cantar com absorção. Na verdade, eu vou falar a resposta para vocês agora. A resposta a essa pergunta que eu levantei é a seguinte: é que na verdade, quando Hiranyaksha e Hiranyakashipu foram mortos, o Barahadeva, resume. O Barahadeva e Nishinradeva, respectivamente, eles não tinham, na verdade, a Bhagavad Buddhi. Ou seja, eles achavam, tanto Hiranyaksha quanto Hiranyakashipu, que Barahadeva era só um porco muito grande, muito poderoso da floresta, e que Nishinradeva era um leão poderoso, assim, que apareceu. Eles não estavam vendo Barahadeva e Nishinradeva como Deus. Então eles não se absorveram neles como sendo Deus, entendeu? Já no próximo nascimento, quando eles nascerão como Ravana e Kumbhakarna, eles também não tinham essa concepção de que Rama era Deus, não tinha essa Bhagavad Buddhi. Por exemplo, o Ravana, ele sempre falava, né, que esse Rama aí, ele é um bicari, né, ele é um mendigo, né, que fica aí mendigando na floresta, não sei o que lá, renunciado. Eu, na verdade, não sequestrei a esposa dele. Eu, na verdade, protegi a mulher dele, porque, afinal de contas, a mulher dele, que é tão macia, uma Devi, né, uma senhora toda, com todos os cuidados, ela ficava andando na floresta, né, pisando sem sapato, e não sei o que, morando por aí, sem ter onde viver. E eu peguei ela e trouxe aqui para o meu reino, eu protegi ela. Então, essa concepção de Ravana. Ele não via que Rama era Deus, nem nada. Ele via ele como uma pessoa comum, assim, nesse sentido. E aí, então, portanto, quando Ravana e Kumbhakarna foram mortos por Rama, eles também não tinham essa concepção de que ele era Deus, então, portanto, eles também não tiveram a liberação. Já no terceiro nascimento, quando eles apareceram como Shishupala e Dantavakra na Krishna Lila, passatempo de Krishna, o que acontece? Esse Shishupala, que era esse demônio, ele tinha a Bhagavad Buddha em relação a Krishna. Sabia que Krishna era Deus. Por quê? Porque quando ele nasceu, Shishupala, ele nasceu com 3 olhos e 4 braços. Aí a mãe dele ficou meio horrorizada, mas aí veio uma voz aérea que falou assim para ela, ó, quando vai ter uma pessoa que vai segurar o seu filho, e essa pessoa que segurar o seu filho vai fazer com que, quando ela segurar o seu filho, o terceiro olho e os 2 braços extras vão desaparecer. E aí você pode ter certeza que essa pessoa é Vishnu e ela vai matar o seu filho. Então várias pessoas pegaram a criança. Quando Krishna pegou a criança um dia, o olho desse Shishupala, o terceiro olho desapareceu, os 2 olhos 2 braços desapareceram. Então Shishupala, desde criança, ele sabia que Krishna era Vishnu e que ele iria matá-lo. E por isso também Shishupala tinha muita inveja de Krishna, falou mal dele a vida inteira, ficava criticando ele, até que ele foi realmente morto por ele com essa Bhagavad Buddhi. Então, nesse terceiro nascimento, eles alcançaram a liberação, porque eles tinham essa absorção em Krishna como sendo Deus. E mais alguma coisa? Alguém quer falar? Good, Brahma. स्वीकार थे यशोमती नंदन ब्रजवरना
महाराज की श्री नारायण गोस्वामी महाराज की भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की भक्ति सिद्धांत शिव सरस्वती प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की जय पदित पावन नित्यानंद प्रभु की जय सचिनंदन गौर हरि की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय जय बरहदि भगवान की गौर प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हो गया महाप्रसाद की जय। Take Prasad. Again program here. Yes.